o que eu vejo? As pessoas que admiram o artista, elas querem um pedaço do artista, elas querem algo de que ela se sinta próxima do artista. E isso tem a ver porque eu lembro de uma história maravilhosa de um cara, eu não vou lembrar agora detalhes da história, mas era um cara que tinha um quadro do Monet na casa dele. E ele tinha assim, uma paixão por aquele quadro, ele fazia eventos na casa dele para as pessoas virem ver o Monet. E aí um dia tinha um cara que era esses avaliadores de obra de arte. E aí o cara chegou na casa dele, olhou e falou, nossa, essa réplica do Monet é incrível. Ele, como assim réplica? É original. Ele falou, não, isso aqui é uma réplica. E aí diz que o cara entrou numa depressão e jogou o quadro fora. Quer dizer, aquele negócio que deu anos de prazer para o cara e ele mostrava para todo mundo, o dia que ele soube que a mão do Monet não tocou naquele quadro, o quadro perdeu o valor. E eu acho que o NFT é um pouco disso, do tipo, você fala, o artista criou esse NFT, ele botou os dedinhos digital dele e aí agora ela veio para mim, então eu tenho um pedaço do artista comigo. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos ao Contos do Cripto. Para você que é novo aqui, nós somos um canal de economia, blockchain e criptomoeda. E a gente hoje vai gravar um episódio muito legal, um episódio que teve uma demanda grande de gente que assiste aqui o canal. E nós vamos falar de NFT. E aí a gente trouxe dois convidados incríveis, eu acho que ia ser muito difícil a gente conseguir convidado melhor para falar sobre esse tema. Né? Então, só lembrando que é muito importante, nada do que a gente vai falar aqui é conselho de investimento, ainda mais em NFT e criptomoeda, né? Façam a pesquisa de vocês, mas é muito legal que esses dois convidados vão ajudar vocês a saber como fazer a pesquisa. Então, sem enrolação, vamos começar se apresentando, né? Eu sou o host aqui do Contos do Cripto, Estevão Riso. Vamos lá, então, vamos começar pelo Luciano. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Luciano Vassan, Head de Risco de Novos Negócios do Brasil NFT. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou moreno, tenho uma barba grisalha, sou careca, estou com uma camisa preta e um colar feito por semente, que foi feito por um pajé indígena, lá do Mato Grosso, né, dos Bororo. Bom, eu sou publicitário, relações públicas, músico e produtor musical. Trabalho com internet desde que a internet era mato, né? Já com 15, 16 anos de idade, lá nos anos 90, já fazia meus primeiros sites. Trabalhei em comunicação em todos os segmentos possíveis e imagináveis, né? Desde agência, produtora de cinema, até diretor de marketing de escola de samba eu já fui. E tenho uma larga experiência também no terceiro setor. Quando eu conheci o mundo dos NFTs, eu enxerguei a oportunidade de poder juntar todos os meus currículos, né? Porque eu sempre tive uma vida tripla, né? Me dividindo entre tecnologia, comunicação e música, e assim, nesse universo eu pude juntar tudo e trabalhar com tecnologia, arte, música, comunicação, tudo num bolo só. Meio que a realização do sonho para mim. Eu sou a Manuela, profissionalmente eu sou normalmente mais conhecida como Manu Rangel. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho na altura do ombro. Estou usando uns óculos com armação transparente e camisa branca. Eu sou comunicóloga, entusiasta da antropologia do consumo, early adopter de redes sociais, desde quando ainda se chamava Web 2.0. Sempre trabalhei com inovação, com comunicação para marca e para empresa. Se quiserem saber mais sobre mim, meu LinkedIn é Manu Rangel e a gente pode trocar essa ideia por lá. Um prazer estar aqui para falar de NFT com vocês. E aí, agora nossos dois integrantes aí, Kenneth. Eu sou Kenneth Correia, o meu nariz ocupa mais ou menos 50% do meu rosto, eu não sei pentear o cabelo e espero contribuir com boas perguntas aqui para esse bate-papo de hoje. Tim. Eu sou o Tim, trabalho com NFTs, com criptomoedas e tenho um canal para YouTube e eu prometo aprender essa autodescrição e na próxima fazer melhor. Cara, muito legal já, gente. Vamos até começar falando desse ponto, né? Pelo que eu entendi, a gente conversou um pouco antes, é para facilitar para quem tem problemas visuais e tal, né? Vocês querem falar um pouquinho só para a galera entender por que vocês fizeram essa autodescrição? A gente sempre procura trabalhar com inclusão e não só usar isso para ser uma venda, um branding, entendeu? Nós somos uma equipe essencialmente inclusiva, né? Temos 2 neurodivergentes dentro dos fundadores, temos pessoas negras, temos PCDs. O Márcio, que é um colaborador nosso,
que ele tem deficiência visual, ele é cego, ele sempre diz nada de nós, sobre nós, sem nós. E como a gente sempre procura trabalhar com inclusão, então a nossa galeria indígena, ela tem indígenas liderando, entendeu? A nossa galeria que a gente está para lançar, até falamos aqui um pouco em primeira mão para vocês, sobre neurodiversidade e outros PCDs, outras pessoas com deficiência, ela inclui também pessoas com deficiência, temos projetos de artistas cegos, e até para quem acha que isso é uma bobeira e é uma premissa um pouco, eu não sei, ridícula, palhaçada, né? O capacitismo, ele é muito intrínseco, né? O Google gosta de sites, alô você, que é egoísta e que acha que não precisa fazer isso para incluir todo mundo. O Google gosta de sites que são melhores descritos e que trabalham descrição alternativa. Eles, no SEO, eles vão dar preferência a sites que trabalhem. O robozinho do Google vai passar e falar assim, e aí, ó, eles têm descrição alternativa das imagens, vamos ranquear eles melhores. Então, até de uma premissa egoísta, o nosso conselho para você que está em casa. Muito bom, excelente Google, começo de episódio já. Não só o Google, as redes sociais também, né? Instagram, Facebook, tudo é. Gente, então, a primeira pergunta, e aí não tem como começar um episódio de NFT, porque acho que todos nós que estamos aqui, a gente já conhece, cada um com um nível de proficiência maior ou menor, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é definir claramente, da maneira mais simples e curta possível, o que é um NFT. É óbvio, mas tem que ser feito. Assim, bom, a NFT, a gente tenta fugir dessa coisa de ficar explicando o que é non-fungible token, né? Que é token não fungível, porque são as palavras difíceis que mais complicam do que ajudam, né? Então, na verdade, o NFT é um ativo digital que é gerado dentro de uma blockchain, que ele pode representar qualquer coisa, seja ela digital ou física, né? O NFT, assim, normalmente é usado para representar coisas únicas, que aí é a questão do não fungível. Onde vem o não fungível, né? O que é fungível? Só para explicar para a galera que não conhece, nunca ouviu esse termo, o que são coisas fungíveis e coisas não fungíveis? Coisas fungíveis são coisas que têm valor definido e pode ser trocado por outra coisa de igual valor, por exemplo, a nota de R$10 pode ser trocada por outra de 10 ou por 2 de 5. Qualquer nota de R$10 vale R$10. Qual nota você tem na mão, né? E aí, isso. E uma coisa não fungível é uma coisa que não pode ser trocada assim, não assim, né, normal, como uma nota. Ela é não divisível, né? Então assim, por exemplo, um diamante. Mas a nota, desculpa interromper, mas a nota tem número de série único, hein? Sim, mas as notas não são iguais. Mas sim, o valor atribuído a elas indifere, né? Depende. Tem os colecionadores de notas, né? Os colecionadores vão discordar. Mas assim, um exemplo para entender, né? E assim, as coisas não fungíveis, por exemplo, um diamante é uma coisa não fungível, porque depende da qualidade, depende do corte, depende e assim como as obras de arte, né? E por isso que a arte adotou os NFTs com uma certa facilidade, porque é isso, como é que você vai comparar uma obra do Picasso com uma obra de Leonardo da Vinci? O que vale mais, o que vale menos? Né? Assim, é óbvio que tem, né, os especialistas, os marchands de arte, tem, né, como calcular isso, mas assim, a obra em si não tem um valor específico. Então, o NFT chega como um ativo digital que, diferente dos outros ativos como as criptomoedas, o valor é subjetivo, né? Então, o valor... Mas você cria uma exclusividade em cima de um produto que você pode ter um monte de cópias, mas aquela cópia é a original e indivisível, né? Ele funciona como se fosse um certificado de autenticidade e de originalidade. Na prática, é como você pegar a tua obra e registrar no cartório. Só que de forma muito mais segura, porque a blockchain tem um nível de criptografia, né? Absurdo, e assim, não pode ser dividido, não pode ser alterado, não tem como ser modificado, entendeu? Então, assim, a gente mais difícil de ser hackeado, né? Virtualmente impossível. Ô, Luciano, eu tenho uma obsessão pelo fim dos cartórios. Todo episódio eu dou um jeito de falar isso, eu falo que eu não vejo a hora dessa parada acabar com os cartórios.
Porque eu acho que não tem nada mais inútil no mundo do que um cartório, não tem nada mais óbvio para ser acabado com blockchain do que cartório. Não é, eu também acho. Eu vi uma casa na Alemanha, inclusive, que o cara transformou a casa no NFT e depois vendeu o NFT atrelado ao bem físico que era a casa, né? Quer dizer, o quanto simples é isso, você poder criar qualquer ativo atrelado com um certificado de exclusividade numa blockchain e, a partir disso, aquele certificado é imutável, né? Então, quer dizer, todo mundo que pegar aquele bem sabe que aquele é o primeiro, é o original, né? Inclusive, isso é um tema bastante... Porque as pessoas, quando pensam em NFT, pensam só numa coisa digital, né? E não é isso. O NFT serve para validação de itens físicos também. Você ter uma obra de coleção, você ter uma casa, você assinar um contrato. Nós temos os nossos parceiros que são advogados, que eles já fazem desenvolvimento de contratos em NFT, né? Que, inclusive, dá mais garantia. Eu acho que o mercado imobiliário é um mercado que tem um super potencial aí para crescer com NFT, de verdade, assim, né? Inclusive de vendas secundárias para as construtoras, e não é só atrelado ao digital. É porque, assim, tem o iceberg do NFT. A gente está na pontinha da pontinha. Essa é uma pergunta que eu ainda vou fazer para você. Segura esse tema que vai ser uma pergunta só para isso. Tá bom. São tantas possibilidades, né, que assim, se a gente encarar como mídia, né, a gente tem uma mídia que não impõe limites ao artista. Por exemplo, se a gente for falar de arte, né, se você pensa, sei lá, o CD, você vai botar áudio ali, no máximo você vai botar vídeo ali, porque se for um CD, né, que você pode ler no computador e tal, e por aí vai. Você tem o NFT, assim, o limite é o que a sua imaginação permitir. Não à toa tem gente vendendo terreno em Marte. Tem artista que está vendendo escultura que nem existe, está na cabeça dele. Não, então, essa foi uma que eu achei maravilhosa. O cara que vendeu uma escultura vazia, não tinha nada, ele vendeu nada, achei maravilhoso. Fez uma foto do chão onde ficaria a escultura e fala, a escultura vai ficar aqui. Mas é interessante, né, Luciano? Em geral, quando chegam novas tecnologias, e ela é realmente ainda está numa fase inicial de adoção, é interessante ser meio sem limite, porque é isso que também vai dando corpo, vai dando uso. Exatamente. Você vai encontrando um distorção. E é o momento que se tem liberdade para fazer isso, né? Eu acho também. É quando as regras começam a ser estabelecidas. E eu acho também que o papel da arte é esse. Contestar e desbundar, entendeu? Tudo que está aí. Inclusive a inovação. Até para definir os limites e as regras do jogo. E aí eu vou entrar na próxima pergunta que eu tinha planejado aqui, que é o seguinte, né? Eu vejo que o NFT, eu acho que desde talvez do Médici na Itália, mas de uma maneira até melhor, é a primeira vez que a gente acha uma forma do artista realmente poder se sustentar, e não é se sustentar vendendo a alma para o mundo publicitário, não é se sustentar, até como eu falei do Médici, com alguém que banca, não é ele poder criar a arte dele, vender aquilo e se sustentar e ganhar bem, né? Por exemplo, a gente falou da casa, uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Hoje, você, um arquiteto, faz um projeto de uma casa, a casa é vendida e acabou, ele ganha dinheiro no projeto. Dependendo de como for, o arquiteto que fizer o projeto daquela casa, se a casa for um NFT, ele vai poder ganhar comissão sobre aquela casa toda vez que a casa for revendida. Então, exatamente. Cara, eu acho que nunca existiu um momento onde os artistas podem ser tão valorizados quanto com NFT. E é disso que eu queria que vocês comentassem um pouco de como que o NFT está mudando o mundo artístico pelo que vocês têm visto e têm participado. Eu enxergo assim como a revolução no mundo das artes, assim, talvez uma das mais profundas, né? Desde, sei lá, não sei desde quando, não sei. Porque assim, você para e pensa, essa possibilidade de primeiro o artista eliminar intermediários, né? Assim, o cara que é músico não depende mais de uma gravadora. Não quer dizer que os intermediários não existam, né? As gravadoras estão lá, os marchands de arte estão lá, assim, mas assim, se você tem uma base de fãs, uma base de admiradores do seu trabalho, você tem como vender diretamente para eles, né, sem precisar de ninguém. Assim, e a gente já está vendo isso acontecendo. Tipo, na música, você está vendo aí a galera, a galera que é beatmaker, que faz beat, aí está vendendo beat para cacete em NFT. A galera das artes digitais, das artes visuais, tipo, tem muita gente tipo, largando os empregos, porque antes você precisava tá trabalhando como designer no projeto dos outros, porque, né,
E agora você consegue se sustentar com a sua própria arte, que é o que todo artista quer, no final das contas, né? Eu acho que essa coisa dá uma liberdade, um empoderamento, e que, assim, antes, imagina, já vamos pensar até nas coisas mais recentes. Um músico, para ganhar R$1 no Spotify, ele tem que ter, viu play pra cacete na música dele para ganhar R$1. E ainda tem que dividir essa fatia com um monte de gente, né? Agora, cara, você não precisa ter uma base de fãs, de tipo, milhares e milhões de fãs para conseguir ganhar dinheiro. Se tiver, 1.000 fãs dispostos a comprar o trabalho, não é difícil um artista ter 1.000 fãs se tiver um trabalho consistente, né? E souber trabalhar. Que são dispostos a pagar, sei lá, R$50 que seja no seu trabalho, já são 50 mil, cara. Quando você ganha 50 mil no Spotify ou no YouTube, cara? Não ganha, né, cara? Tem que ralar pra cacete. Então, assim, eu acho que assim, essa possibilidade de empoderar os artistas e de prover uma fonte de renda mais... Mas Luciano, deixa eu tentar fazer um gancho aqui. Eu estou fazendo agora o papel do consumidor do lado de cá, cara. Uhum. Se eu poderia, por exemplo, escutar no Spotify ou no YouTube, a pergunta que eu queria te fazer é por que alguém compraria o NFT? Porque, sei lá, eu vou lembrar um pouco de uma época que você também estava lá, que era do MP3, né? Uhum. Eu podia baixar o MP3, ou se eu posso fazer o streaming daquilo e ter acesso àquele entretenimento. Queria entender um pouco do ponto de vista de vocês, de por que vocês estão entendendo que as pessoas compram o NFT. É a primeira vez que está rolando isso? Primeiro a gente tem que entender os meandros da mente humana, né? Tipo assim, as pessoas compram as coisas porque elas gostam de ter as coisas, né? De serem donas das coisas. Mas eu acho que, assim, o conceito do NFT né, de vender coisas únicas, né? Então, assim, quando eu boto uma música no Spotify, beleza, a música está ali para todo mundo ouvir de graça, ou pagando lá a assinaturazinha baratinha do Spotify, né? Enfim, mas quando você vai lançar um NFT de uma música, você não pode lançar exatamente a mesma coisa que você vai, né, lançar no Spotify, porque senão não faz muito sentido. Então, assim, por exemplo, o exemplo que você deu do MP3 é um ótimo exemplo. Você tem a música que você podia baixar de graça no Napster, lá, lembra do tempo do Napster, do Audio Galaxy? Você podia baixar de graça e ouvir. Cara, só um pouquinho. Audio Galaxy, você mostrou que você é das antigas. Audio Galaxy branca não é pré-P2P, cara. Você tinha que ter uma fila de espera para baixar. Exatamente. Cara, eu sou dinossauro dessa coisa. Eu tive uma BBS. Enfim. Mas, assim, uma coisa assim, você pode baixar o seu MP3 porque você quer ouvir a música, como você pode ouvir no Spotify. Mas o cara que é colecionador, ele vai comprar o vinil porque tem a capa, porque tem o encarte. Então, o princípio é meio que esse. Então, você vai vender uma música em NFT, beleza, mas aí você pode botar uma versão remixada, você pode botar conteúdos adicionais. E aí mas, Luciano, tem uma coisa que eu acho, que você falou na questão dos meandros da cabeça das pessoas, e eu vou dar 2 exemplos que eu acho que tem muito a ver com por que alguém compra um NFT, e aí a Manuela também diz que ela acha, que a Manuela está ouvindo e eu quero pegar a opinião dela. Cara, uma coisa que eu vi foi um leilão de um pedaço de grama, o cara cortou um pedaço da grama, botou num potinho lá, e era uma grama que tinha sido pisada pelos Beatles. E as pessoas estavam negociando aquilo no eBay em um valor bizarramente alto. Quer dizer, o que eu vejo? As pessoas que admiram um artista, elas querem um pedaço do artista, elas querem algo de que ela se sinta próxima do artista. E isso tem a ver, porque eu lembro de uma história maravilhosa de um cara, eu não vou lembrar agora detalhes da história, mas era um cara que tinha um quadro do Monet na casa dele. E ele tinha assim, uma paixão por aquele quadro, ele fazia eventos na casa dele para as pessoas virem ver o Monet. E aí um dia tinha um cara que era esses avaliadores de obra de arte. E aí o cara chegou na casa dele, olhou e falou, nossa, essa réplica do Monet é incrível. Ele, como assim réplica? É original. Ele falou, não, isso aqui é uma réplica. E aí diz que o cara entrou numa depressão e jogou o quadro fora. Quer dizer, aquele negócio que deu anos de prazer para o cara e ele mostrava para todo mundo, o dia que ele soube que a mão do Monet não tocou naquele quadro, o quadro perdeu o valor. E eu acho que o NFT é um pouco disso, do tipo, você fala, o artista criou esse NFT, ele botou os dedinhos digital dele, e aí agora ela veio para mim, então eu tenho um pedaço do artista comigo. Eu acredito muito nisso. Manuela, o que você acha dessa minha visão maluca aí? Eu acho que sim, é questão de comportamento, né? Tem a questão da paixão, de você realmente adorar.
Agora, tem também uma comunidade, só complementando dentro do NFT, que se apoia. Um compra a arte do outro, entendeu? Porque a gente não pode pensar só nas vendas milionárias e nas vendas bilionárias. Eu acho que o NFT também é um espaço para o cara que nem sabe que é artista, que tem vergonha até de postar isso lá no Instagram dele. Mas ele vai lá, faz, bota ali e vendeu. Tem vários casos de artistas que estouraram no universo do NFT assim, né? Que nem tinham muito autoconfiança do que tinham. E os artistas digitais de cripto mesmo ali, eles têm uma rede de apoio bacana. Um compra do outro, entendeu? Isso movimenta o mercado. E é uma forma também de você garantir os seus bens, né? Os seus assets, como eles dizem. Porque não tem como um governo, amanhã ou depois, chegar e falar assim, não. Esse seu NFT aqui, meu querido, ele custa R$200. Não tem como dizer isso. Ele não tem como... Pela natureza descentralizada, né? Pela natureza descentralizada e por não ser uma moeda que você pode fazer um comparativo. É claro que você pode fazer reversão de venda, né? Você pode reverter valor de venda, como você faz, por exemplo, com Bitcoin. Bitcoin custa XYZ, dependendo do dia, né? Pode ser X, pode ser Y, pode ser Z. O Tim que sabe mais do que eu. No dia, inclusive. E eu acho que todas essas coisas se complementam dentro do universo do NFT. O que eu acho que vai ter com um certo amadurecimento disso é uma definição, mais ou menos, de onde os artistas vão se encontrar nesse meio, entendeu? Inclusive, fazendo uma parceria com marcas, né? E aí, não só no NFT, é importante a gente nunca dissociar dos metaversos também, né? Que nos games e dos metaversos, o NFT, ele está ali. Ele existe ali, né? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque assim, é isso que você falou, né, de gerar, assim, a pessoa compra porque ela tem uma conexão emocional com aquilo ali. O cara é muito fã dos Beatles, os Beatles pisaram naquele gramado, ele quer comprar. Mas existe também uma outra motivação de compra, que é a compra para investimento, né? Tem a galera que compra NFT para realmente investir, porque entende que assim, a gente está num momento, né? A gente está num momento de bolha ainda, né? Então tem uma galera comprando que nem louco qualquer coisa, né? Mas assim, você imagina que eu vou comprar um quadro da Manuela, que é uma artista plástica em ascensão, e hoje ela está vendendo o quadro dela lá por, sei lá, um Ethereum, que deve estar em torno de uns R$15 mil hoje. Ela é uma artista sinistra. Arrasei, Mas, cara, gente. ano que, sabe, daqui a 2, 3 anos, ela estava com a exposição no Louvre, sei lá, no MoMA, sei lá, em qualquer museu desse. Cara, um quadro que eu comprei por um Ethereum pode valer 15 Ethereums daqui a 5 anos. Então é um investimento puro mesmo, né? Exatamente. E é como a gente vê no mundo de arte. Você tem gente que compra arte, que quer ter aquele pedaço de arte em casa, e você tem a pessoa que compra... simplesmente nem gosta do artista, compra como investimento. Exatamente. Não vamos falar do terceiro tipo que compra para lavar dinheiro, essa a gente deixa para lá. Sim. Essa é a minha parte preferida. A gente deixa para um segundo momento. Mas então, vem 2 perguntas para vocês agora. Então, expandindo dentro desse exatamente mesmo tópico, então, o que vocês enxergam hoje do perfil de quem está comprando em geral? O que está dominando esse mercado? É mais fã, é mais investidor, é mais entusiasta? 2, em que momento, se a gente imaginar 0, não existe NFT, e 100, o NFT virou dia a dia, todo mundo conhece em que momento desse desenvolvimento a gente está? E uma terceira pergunta é se é uma bolha ou não. Então, perfil, momento e bolha. 3 perguntas para vocês. Você vai ou eu vou, Manuela? Eu posso falar. Eu acho que o mercado está mais movimentado por quem é entusiasta e por quem é investidor. Eu acho que o fã está correndo um pouco atrás ainda aí, mas é natural, gente. É natural. O mercado ele acontece primeiro com quem é aquele ou curioso ou que está investindo mesmo, né? Acho que a gente está bem no início. Eu diria que a gente está na fase 0 do que a gente vai fazer com o NFT. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente no Brasil, acho que a gente está em fase 0, assim, sabe? Acho que a gente está numa fase que não é nenhum ainda. E eu acho que as possibilidades são infinitas, exatamente porque você pode associar um NFT a qualquer item físico, a literalmente qualquer coisa. Aquele papo de qualquer coisa pode ser um NFT? Sim, é verdade. E aí vai depender dos modelos de negócio e de estratégia que
que as empresas, que as pessoas desenvolvam e queiram ir. Ô, Luciano, o Joca quer dar opinião também. Participação Ó, tá especial do Joaquim, sempre tem participação especial. Dá licença, cara. O que você acha, Lu? Então, eu acho que assim, que o que a gente tem enxergado aí, que quem está comprando hoje são principalmente os entusiastas. Assim, e assim, não necessariamente os entusiastas de NFT, né? Os entusiastas de blockchain, né? Aquela galera que há 10 anos atrás comprou Bitcoin a centavos de dólar e ficou bilionário. Então, primeiro, os caras estão com dinheiro que não tem nem onde enfiar mais, né? E outra que, assim, os caras querem suportar um negócio que mudou a vida deles, né? Eles querem que eles enxergam aquilo como oportunidade de negócio ainda e querem que essa economia cripto continue se desenvolvendo e gerando cada vez mais dinheiro. Então, assim, a gente vê hoje, a gente monitora bastante o mercado, né? Quem são esses compradores, onde estão, como vivem, de que se alimentam, né? E assim, é o que a gente tem percebido, porque assim, os fãs ainda não têm, principalmente aqui no Brasil, não sabem nem o que é NFT ainda, né? A gente tem os próprios artistas têm uma dificuldade de entender, né? Entender, e por isso que quando a gente resolveu entrar nesse mercado, a gente ficou muito pensando como a gente vai se posicionar, não sei o que lá. A gente decidiu que, antes de qualquer coisa, a gente tinha que ser um portal e explicar para as pessoas, porque assim, não adianta você tentar vender... Tinha que fomentar o mercado. Você tem que, antes de tentar vender, fomentar o mercado. Quando a Apple lançou o primeiro iPhone, ninguém sabia que precisava de um smartphone no bolso, né? O que o Steve Jobs fez? Ele criou essa demanda, né? Foi lá e explicou para todo mundo. Antropologia do consumo, né, cara? Demanda se cria, tanto do lado do consumidor quanto das marcas. Então, a gente pensou, qual a nossa meta? A gente quer prestar consultoria para grandes empresas. Com a graça de Tupã, já estamos fazendo isso, né? Estamos com grandes clientes, coisas bacanas. Mas, para a gente chegar até aqui, a gente teve que fazer esse trabalho de mostrar para o mercado o que é, como funciona e quais são as possibilidades disso, né? Acho que uma coisa interessante também, talvez, notar, pelo fato de estar bem no início, inclusive no Brasil, eu não conhecia, por exemplo, o trabalho do Brasil NFT, eu conhecia há pouco tempo. E eu vejo que a comunidade de cripto, pelo menos no Brasil, eles não estão ainda olhando para cá. Tá todo mundo olhando para fora, né? Exatamente. E aí, recente, eu até comentei com a Manu um tempo atrás, eu falei, me manda uns artistas, algumas referências daqui do Brasil, porque começou a ter um movimento de busca por artistas brasileiros. Uhum. Então, eu acho que agora o pessoal está começando a abrir os olhos para o que pode ter aqui dentro, né? Uhum. E tem um... Pode falar, Manu. Não, eu ia falar que é um movimento bem inteligente das pessoas que estão buscando artistas brasileiros, porque, assim, no mercado internacional, artistas que estão vindo de países que estão passando por algum contexto histórico, político, social, problemático e relevante, são artistas que estão tendo atenção. E eu estou falando de investidores mais maduros, tá? Isso é uma conversa que eu estava conversando com um cara de 60 anos, entendeu? Que está trabalhando com o NFT também, que é um amigo nosso que é francês. E são coisas que têm chamam bastante atenção, têm extremo interesse, porque é um registro histórico do mundo naquele momento. O Tim, melhor do que eu, vai poder falar também da notícia que saiu, acho que foi ontem ou anteontem, da relação das criptomoedas na China, Tim. Que sim, da proibição deles lá de fazer... Proibição, sim. Exato. Então, o que se faz, o que pode se fazer com isso? Já que foi proibido criptomoeda, né? NFT. É uma forma de circunventar. De circular, de continuar ali na blockchain, mas de evitar esse tipo de ação. Nos Estados Unidos já tem papo de regulamentação de criptomoeda, né? Sim. Muita gente está migrando para NFT por causa disso também. Desculpa ter te interrompido, Tim. Não, que isso. Isso que você falou, Manu, o Estevão acho que comentou mais cedo sobre lavagem de dinheiro. Não vou nem falar só lavagem, mas é interessante você ter bens, produtos que têm valor e valor reconhecido, né? Ainda mais com o nível de confiança que a gente tem numa blockchain, porque isso ajuda, igual você disse, talvez no momento onde um governo esteja repreendendo a população, você tem itens de valor no qual você consegue continuar fazendo trocas, né? Então, até como uma arma em prol de democracia. Kennedy, eu vi até como variação de portfólio, porque se a gente entrar no momento de inflação, a moeda fiat, eu nunca lembro da tradução de fiat, a moeda fiat fiduciária. A moeda fiduciária pode cair,
as criptos são extremamente voláteis, mas o valor de uma arte, embora ele seja subjetivo, ele não varia com inflação e ele não é volátil nesse modelo. Então, se você pegar um quadro do Picasso, se você vender ele 10 anos para trás ou 10 anos para frente, ele sempre vai valer indiferente da flutuação da moeda, né? Então, tem muita gente migrando para a arte de forma geral. A não ser que coisas externas aconteçam, né? Descobrir que Picasso é pedófilo, essas coisas. Aí, essas coisas podem acontecer. Mas é interessante, Luciano, você falar, cara, eu estava visitando o Museu Solomon Guggenheim em Nova York, que, historicamente tem um peso enorme, mas ele está passando desde 2018, aí surgiram algumas histórias em torno de como ele tratava os artistas, ele era o curador, né? Então, como ele tratava os artistas e começou a ter um movimento bem negativo em relação ao nome dele, né? Então, muda, né? Os fatos externos. O debate do mundo da arte, o mundo da arte costuma ser bem violento, bem machista, bem misógino, bem passador de pano. Ainda é muito incipiente, né? Esse debate todo, mas tem devagarzinho andado. E eu tomei a palavra do Tim, estou me sentindo culpada. Não, mas, Tim, porque quando você me pediu os artistas, e me veio à cabeça quando você começou a comentar, quão inteligente é da parte de quem está te pedindo isso, dos artistas brasileiros e quem está fazendo, porque isso é uma demanda internacional de comprador de NFT. De arte em NFT. O que, pensando, é muito interessante, né? Porque a gente tem uma relação com o artista de que você compra o sentimento, né? Você compra a emoção. E aí, pessoas que estão em países que estão passando por momentos turbulentos, você tem uma questão emocional muito forte, né? Você compra momento histórico, né, cara? Você compra registro histórico. Muito tem legal. Valor, né? Mas, Manu, expande um pouco mais essa ideia de que você está falando de que é uma demanda internacional. Você fala uma demanda internacional por artistas brasileiros? Não, por artistas que fazem algum registro histórico ali. Aí, arte urbana entra muito, porque está contando a história daquele país, países emergentes, né? Países latino-americanos, países com democracia a perigo, né? Perigando, e aí em qualquer lugar. Os invisíveis, entendeu? Eu acho até que isso é pelos invisíveis. Desculpa te cortar, Manu. Eu acho até que isso é uma coisa que, assim, é uma coisa que extrapola NFT, na verdade, isso é uma coisa da arte, né? Você vê que em momentos políticos conturbados, momentos de guerra, enfim, a arte sempre floresce, né? Porque a arte política sempre foi muito ligada, né? Isso desde a Grécia Antiga, né? Enfim... então, a gente vê que nesses momentos, assim, países que estão vivendo por ditaduras, ou, sei lá, quando os Estados Unidos estavam na guerra lá do Vietnã, veio o movimento hippie, enfim, isso já é uma coisa histórica no meio das artes, natural que se reflita nos NFTs também, né? Luciano, um dos pontos que vocês tocaram, Manu, também, de que isso é só a ponta do iceberg, né? E tem uma projeção muito grande de crescimento e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente também está em um momento de bolha, onde tem gente produzindo NFT a rodo com valores insanos. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de eu não sei qual a palavra certa, curadoria ou alguma maneira de filtrar esses NFTs ou artistas, ou como que vocês avaliam esse balanço entre a gente está no início, mas também, ao mesmo tempo, a gente está num momento de bolha. Como que vocês veem essa situação? Bom, do nosso lado pessoal, a gente, até porque somos uma equipe enxuta, a gente precisa ter uma certa curadoria. Então, eu conto com 2 amigas que estão no mundo da arte já há muitos anos, uma está até agora na Art Basel, e sempre damos prioridades também para artistas que contem momentos históricos, né, de registros políticos, o que está acontecendo, ou que tenham alguma comunicação além da arte, pela arte ali. Porque a arte, ela tem que te causar alguma coisa. Não é só se você achar aquilo bonito ou feio. Aquela coisa que ela te causa, ela é atemporal. Aquela coisa que ela te causa, ela vai te dar contexto de como aquilo foi contado. Pô, em 2021 estava acontecendo isso, isso e isso. Olha que interessante essa expressão artística. E, acima de tudo, artistas periféricos, excluídos social e sistemicamente também. Eu acho que é a nossa principal prioridade. Assim, além da nossa capacidade, né, como a Mariana falou, que a gente é uma equipe enxuta, né,
A gente tem visto também no mercado que os principais marketplaces aí, onde ocorrem as maiores vendas e tal, normalmente são os que têm curadoria, né? Porque hoje o artista chegar e lançar, é muito fácil lançar um NFT no OpenSea, sabe? Maravilhoso, o maior marketplace do mundo, mas assim, tá lá, como o próprio nome diz, mar aberto, né? Se eu quero investir e eu não entendo muito do mercado, eu preciso de uma ajuda de alguém para filtrar um pouco, né? Exatamente, porque assim, você vai querer, de repente, aí uma coisa, você bota um negócio lá no OpenSea que tem milhões de NFTs, os sistemas de busca ainda não são muito inteligentes, né? É muito difícil achar qualquer coisa lá. Ou você vai para um lugar onde tem uma curadoria, vai ter menos artistas, e a pessoa que vai comprar sabe que passou por uma curadoria, que são artistas relevantes, que vai ter que aquilo ali vai ter uma liquidez, né, um valor de mercado maior. Então, assim, a gente percebe o que está acontecendo no mercado, que a curadoria é muito importante, principalmente nesse momento de bolha, né? E aí eu quero puxar só 2 assuntos para a gente já começar. Eu queria, cara, eu tô tão animado com esse papo que eu queria ficar aqui 2 horas, mas o pessoal já reclama que os nossos podcasts são muito longos. A gente pode fazer um segundo, se quiser. Com certeza, se vocês toparem, eu acho que esse primeiro fica introdutório e a gente faz um segundo avançado. Claro, toma à disposição. Mas uma das coisas que eu queria puxar é que eu tenho visto muito, e uma coisa que eu me divirto, que é a moda do PFP, que são os Profile Pictures, né? Me parece que é hoje o que mais está bombando de NFT. Inclusive, eu tenho vontade de comprar um. E eu vi que o Twitter vai se conectar com blockchains para você poder usar um PFP verificado, né? Então, um NFT... E aí não tem aquela coisa que a gente falou por que eu não posso baixar na internet? Isso vira uma coisa de que se eu tiver uma cópia, eu não sou descolado, né? Então, eu queria falar um pouco disso, dos PFP, se vocês têm alguma coisa legal para comentar, e um pouco de coisa de benefício de mundo físico, essa relação que a gente estava falando lá do arquiteto, de que eu posso atrelar benefícios físicos e o artista continua ganhando também toda vez que é revendido. Então, eu queria puxar esses 2 tópicos para a gente encaminhar para o final. Eu acho que as redes sociais elas já estão caminhando para isso, né? O Mark Zuckerberg lá, ele já falou sobre o interesse dele de investimento, de onde o Facebook está caminhando para metaverso, né? Tem algumas semanas, ele fala abertamente sobre isso. No Instagram, aquele evento para creators, eles já fizeram um evento há uns 2, 3 meses falando de NFT. Esse novo anúncio do Twitter mostra que eles estão alinhados com o universo do NFT ali e dos metaversos, porque a ideia não é ficar ali, né, cara? A ideia não é ficar ali, isso é preparação para metaverso, para game. Manuela, né? Você falou de metaverso, eu acho que vale um episódio inteiro só sobre isso, porque, cara, é uma coisa que quando você começa a conversar sobre metaverso, eu pelo menos assim, eu me empolgo, porque é incrível e o poder que os NFTs vão ter quando a gente estiver dentro do metaverso, porque tudo dentro do metaverso vai poder ser um NFT, né? Exato. Por isso que eu tenho dificuldade de dissociar um pouco. É a 3ª ou 4ª vez que eu falo de metaverso já. Né? Mas é porque para onde as coisas estão caminhando e é para onde essas grandes empresas estão indo também, né? A gente não pode se enganar. O valor dessas imagens, algumas são bem maneiras, assim, porque são gerados aleatoriamente, né? Eles têm não sei quantas mil combinações, não sei quantas mil possibilidades, e aquilo lá faz aquele registro único. Então, assim, a própria premissa de como aquilo é feito. Eu, particularmente, gosto mais da premissa de como é feito dos nossos amigos do Criptorastas, né? Que são inspirados em grandes ídolos do movimento Rastafari. Quando eu era criança, o Bob Marley era tudo para mim. Entendeu? Adolescente, ele era um dos meus maridos imaginários. Só então, porque assim, esse que você falou é como se fosse aquele Bored Apes, que ele vai colocar características e vai cruzar, só que com o movimento Rastafari. Não, eles são inspirados em pessoas reais. Tá. É como se fosse eles são inspirados em líderes reais, É que aí você tem do Bob Marley, você tem várias personalidades ali. Mas eles não são gerados aleatoriamente, eles são inspirados em personalidades. Não, são 2 coisas. Tem 2 coisas. Tem os gerados aleatoriamente, com uma combinação de banco de dados, que eu acho muito maneiro também. Eu acho. Mas se eu tivesse que comprar e tivesse que escolher, eu acho que eu iria com os amigos do Criptorastas. Entendi. Estevão, é bom lembrar que a gente pode colocar os links dessas coisas aqui na descrição, né? Vai estar tudo. Até se vocês puderem depois mandar os links pra gente, claro. a gente inclui aqui na descrição, aqui embaixo.
Mas comenta um pouco dessa coisa, porque eu me interessei muito por esse universo de benefício físico atrelado ao NFT. O que vocês viram de mais legal sobre isso? A gente está fazendo algumas coisas, por exemplo, na nossa galeria indígena, por exemplo, a gente atrela ao NFT a obra física, né? Por exemplo, o cara tem, sei lá, vamos supor um cocar indígena. A gente, quando vende NFT, a gente, junto com o cocar, vai uma tag de NFC, né? Que o cara passa ali o celular, ele pode ter mais informações sobre aquilo, faz essa conexão digital físico, legal. Como foi o processo de criação daquilo ali, dados demográficos sobre a aldeia, enfim, infinidades de possibilidades assim. E na verdade assim, a gente até incentiva os artistas, os nossos clientes que estão lançando NFT com a gente, a ter uma contrapartida física também, né? Porque assim, você pensar um quadro, né? Assim, um quadro digital tem um valor, é claro, né? O artista fez e tal, mas quando você tem a contrapartida física, você consegue aumentar o valor ainda. Então, porque assim, nós somos palpáveis, né? A gente gosta ainda tem. Voltando no marketing, a gente tem a ideia do tangível, né? Ele do tangível, Mas vocês sabem que uma coisa que eu achei muito legal, que não é necessariamente o benefício físico, mas é sim atrelar o NFT ao mundo físico, é aquela ideia que eu ouvi pelo menos a primeira vez do Gary Vee falando, de que qualquer ingresso para qualquer evento esportivo, um show, um concert aí, não teria motivos para não ser um NFT. Porque a pessoa já está comprando. É uma memorabilia, né? Tem uma característica meio colecionável e é rastreável de que você estava naquele dia, naquele lugar. Eu achei esse link muito legal. Muito. E o ingresso pode evoluir, né? Você pode associar depois a melhores momentos do festival e inserir naquele NFT, né? Você pode evoluir aquele NFT, que é o ingresso. É a tokenização da experiência, né? Não é um item físico, né? E assim, isso também não é novidade do NFT, né? O NFT pode levar isso a outro momento. Eu lembro que, tipo, nos anos 90, o Metallica lançou um box que era... não era nem DVD ainda, era fita VHS e uns CDs, né, ao vivo, de uma turnê deles, que se chamava Live Sheet. E dentro eu vi um passe, dentro que você comprava esse Live Sheet, você tinha um passe permanente, vitalício, para acessar o Snake Pit da banda, né? Que eles tinham um buraco dentro do palco, onde ficava uma galera ali, mais 100 pessoas dentro do palco. E quem comprava o Live Sheet tinha acesso vitalício a isso. Então, assim, isso poderia muito bem ser feito em NFT, se eles lançassem o Gary Vee fez isso. O Gary Vaynerchuk, ele lançou os NFTs dele, que são os desenhos toscos, ele falou que era tosco de propósito, e eu achei muito legal, porque um dos NFTs dele te dá o direito de ir em todos os eventos da VaynerMedia para o resto para quem for o dono daquele NFT. E NFT é perfeito para isso, porque você não falsifica. Né? Exatamente. Outro que dá o direito de jantar com ele. Né? É muito legal isso. Viu o que a Manuela falou? Você leu isso lá no Brasil NFT. Eu aposto que você leu essa notícia lá no Brasil NFT. Então, e é muito legal que o NFT permite vários outros tipos de conexão com o mundo físico. Do tipo, teve logo no começo, do começo do boom, né, que eu digo, né? Lá para março, abril, teve um DJ chinês que não vou saber o nome, mesmo que eu lembrasse, provavelmente não saberia pronunciar, que é um DJ muito famoso por lá, a gente não conhece aqui, mas ele vendeu o disco novo dele em NFT e o que ele fez? Ele embarcou, por exemplo, parte dos direitos autorais do disco dele no NFT. Então, a pessoa que comprou, se não me engano, ele fez um token único. A pessoa que comprou, tipo, os direitos autorais, sei lá, tantos por cento, não sei qual foi a porcentagem, mas tantos por cento, o cara ganhava dinheiro com o NFT. Quer dizer, tem renda passiva do seu NFT. E ainda dava direito a quem comprasse a participar numa collab com o DJ num trabalho futuro, sabe? São coisas aí a cabeça explode, né? E aí dá para fazer uma amarra com o smart contract, né? Se for para cuidar gerenciar esses direitos autorais, você já pode amarrar um smart contract, já ter um token fungível, uma criptomoeda associada a esse uso dos direitos autorais, para fazer, por exemplo, vocês chamaram aquela de segunda mão, né? Fazer essa troca secundária também, né, cara? E na música, a música tem essa questão dos direitos autorais na música, é uma coisa bem complexa, né? Porque diferente de um quadro que tem o pintor lá, ele é o dono do direito, né? A música não, você tem ali os direitos conexos, né? Cada músico, cada instrumentista que participou, ele tem uma porcentagem, o produtor, né?
E sobre isso, cara, eu gosto muito de um documentarista chamado Ken Burns, ele tem o nome como o meu, e ele fez um documentário sobre música country, americana no caso. E aí ele contou uma história, cara, que uns 150 anos atrás, mais ou menos, um advogado, eu não sei se era exatamente advogado, mas um cara legalista, ele rodou o interior dos Estados Unidos pedindo para as pessoas cantarem as músicas que elas tinham ouvido dos seus pais e avós e comunidade. E aí ele ouvia a melodia e decorava, voltava, escrevia, não sei se era uma partitura exatamente, mas registrava o direito autoral da música. E aí isso é considerado um ato moralmente hiper questionável, mas ao mesmo tempo acabou sendo um puta record, né? um registro histórico dessas músicas que teriam morrido se não fossem replicadas. Então eu lembrei muito disso, você contando, a música ela tem um componente, parece que adicional na questão cultural, né? Parece que ela consegue trazer para essa discussão uma camada a mais também. Gente, eu tô aqui pensando que eu não quero encerrar esse papo de jeito nenhum. Mas já tá na hora. Mas acho que a gente já tá super... Tchau! Mas olha... Gente, uma das nossas sócias, que é a Juliana, ela tá no meio da reunião, ela tá senta aí. Ela fala assim, tá no meio da conversa, então tá, tchau, gente. Não, mas eu quero garantir uma coisa com vocês, gente. A gente precisa gravar outro, por favor. Bora! Porque eu acho que a gente não começou nem a lamber a quantidade de coisa interessante. Eu acho que a gente pode pensar que esse foi o inicial, a gente vai gravar o intermediário, dependendo da paciência de vocês, a gente grava até o avançado. Porque assim, na verdade, se vocês quiserem esgotar o assunto, a gente vai ficar gravando aqui para sempre, né? Esgotar é impossível. Acho que a gente só vai esgotar quando a gente entender para onde vai esse mundo, né? Mas, olha, eu quero agradecer super o tempo de vocês, Luciano, Manuela, muito obrigado por terem vindo. Estou muito satisfeito com o que a gente gravou hoje aqui e eu vou realmente querer vocês em outro episódio. Então, estamos juntos. Maravilha. E, gente, vocês que ficaram até o final, né? A gente sabe, é um episódio longo, mas tenho certeza que valeu o tempo de vocês. Eu quero realmente agradecer e, óbvio, lembrar, né? Deixar like, curtir o canal, dependendo da plataforma que você tiver, e manda esse conteúdo para alguém que você sabe que pode se beneficiar ou que se interessa por NFT. E até o próximo episódio. Não. Vamos fazer até o próximo episódio. Não, aguenta aí, tem um segundinho só para eu falar. Há várias notícias e coisas que a gente comentou aqui, vocês encontram lá no Brasil NFT. .art.br, as coisas que a gente falou do Gary Vee, e tem outros diversos assuntos. Eu faço alguns videozinhos curtos sobre NFTs e coisas do tipo, e tem muitas notícias boas lá no site deles, fora que eles fazem um trabalho educativo muito bom, então acessa lá, eles têm um Instagram também muito bom, e aí agora sim, pode encerrar. Agora a gente pode encerrar. Então, gente, até o próximo episódio do Contos do Cripto. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite.